tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje a gente está aqui com a primeira edição do nosso MesaCast aqui na Livraria Vanguarda e estamos com a convidada doutora Larissa e com a Pri Brongar. Nós vamos conversar sobre o livro Confiança Além do Espelho, que a doutora Larissa que escreveu. Então, eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai ir conversando, assim, um papo bem descontraído. E eu vou ir passando o microfone para a Pri, que a gente está aqui, né, nesse papo, nessa roda maravilhosa. Então, vamos lá, pessoal. Esse é um trabalho que tu te inspirou sobre o que, para começar? Foi baseado na tua vida? Como é que funcionou a criação do livro? Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer o convite. Tá? É muita satisfação de estar aqui. E esse livro, ele é um projeto de vida de muito tempo. Tá? Hoje mesmo as pessoas me perguntaram assim, mas como tu conseguiu tempo para fazer? Realmente, tudo é trabalhoso, né? Como vocês me conhecem, que eu sou cirurgia plástica, sou médica, desenvolvo várias atividades. E o livro, ele vem ao encontro da minha carreira, né? Porque, assim, eu sempre tive vontade de escrever um livro, isso não é uma coisa de agora, né? Eu já até escrevi quando eu morava em São Paulo, eu tenho um capítulo de um livro, que é Liberdade em Viver, que eu escrevi, né? Que eu fui coautora, e agora esse aqui é a realização de um sonho, de um projeto, né? Que é baseado na minha carreira. Tá? Então, assim, eu escolhi o tema autoestima, porque a autoestima ela é um trabalho em conjunto do que eu faço, né? A cirurgia plástica, ela envolve todo um processo de beleza, assim como o meu trabalho, como o trabalho da Priscila, o teu. Então, assim, ele veio de um anseio, tá? De deixar as pessoas bonitas, de transformar e dar a autoestima para as pessoas. Só que nessa trajetória da minha visão de cirurgia plástica, a gente percebe que tem pessoas que elas passam pela transformação e elas são muito realizadas e que ficam com uma excelente autoestima. Outras pessoas fazem o mesmo procedimento, a mesma trajetória e são insatisfeitas com elas mesmas. Então, nesse sentido de estudar o que leva uma pessoa a ser feliz, o que leva uma pessoa a estar contente consigo mesma, é que nasceu o desejo de transformar essa minha trajetória num livro. Que aí eu misturo uma parte da minha jornada médica, né, de histórias de pacientes que eu atendi, da minha estudo literário, né, e junto com a parte científica, e também de estudos em todos os setores da minha vida, não só da parte científica, da parte médica, como da parte espiritual. E aí o conjunto disso, exatamente, surgiu Confiança Além do Espelho. Inclusive, eu queria falar, né, que a doutora Larissa fez parte da minha história, né? Hoje eu sou muito grata a ela, porque ela realizou meu sonho na minha cirurgia plástica e a partir daquele momento, realmente, eu me transformei. Muitas vezes a gente precisa, né, dar o primeiro passo. E a doutora Larissa foi, assim, muito, como é que eu posso dizer, foi o primeiro passo para mim começar a me amar como antes, né? Porque Perfeito, exatamente passa isso. pelo processo de ser mãe, né? A gente é por muito tempo mãe e aí a gente acaba deixando a gente mesmo de segundo plano, né? E aí quando eu marquei a minha cirurgia, eu resgatei minha autoestima, eu resgatei não só minha autoestima, eu acho que muitas coisas vêm agregados a isso, né? Vem agregado a isso. Tua autoestima, tu te sente muito mais confiante no teu trabalho, em tudo que tu fizer. Então não é simplesmente, né, como ir no salão também, que a pessoa quer uma transformação, deseja, né, o primeiro passo. Então, o que eu tenho a falar, esse momento que é muito especial, agradeço. Então, exatamente isso. E aí, compartilhando a história da Priscila, que ela representa uma parte dessas pessoas, né, das minhas pacientes queridas, que eu operei, e que realmente, assim, a cirurgia plástica, ela transforma vidas. E ela é um exemplo disso, sabe? Só que depende também, assim, o primeiro passo é ela chegar até mim e a gente fazer esse procedimento. O restante está na vivência dela. Então, a Priscila transformou a vida dela porque ela juntou esse primeiro ato de coragem, que é vir consultar, fazer o procedimento, né? Exatamente, rompeu essa barreira, né? Porque às vezes a gente sabe que por muito tempo é muito difícil esse acesso até de chegar até o médico, porque a gente passa N situações de medo, de segurança, de projeção na realização, como é que você vai ficar. Então, tem tudo isso, né? Então, assim, ó, o primeiro passo a Priscila deu. Aí, no momento que a gente transformou o aspecto físico dela,
né? Interior Começa a transformar, exatamente aí, exatamente aí. E hoje a Priscila transforma a vida dela, é uma menina excelente, que é uma profissional de sucesso, e alavancou também, não alavancou a tua vida profissional, Sim, porque muito, tu começou porque a ficar se sentir melhor. Tu se sente melhor, é um autocuidado, né? A gente fica muito mais confiante, Exatamente. né? Eu tinha sonho que deve ser de muitas mulheres, tinha roupas que eu gostaria de colocar, né? E às vezes eu me sentia bem, né? Quando eu fiz a cirurgia, né? Foi libertador, né? Foi libertador eu colocar aquela roupa que eu desejava, que eu queria. E realmente é de dentro para fora, né? Primeiro é de fora para dentro, né? Sim, e depois o trabalho começa de dentro para fora, realmente. Porque o que acontece? Aí é uma coisa muito importante, Priscila. As pessoas, tá, no geral, que eu noto, têm filhos, aí o corpo fica disforme, engorda muito, aí para poder voltar ao seu peso normal. Ou até mesmo com o passar da idade, por N problemas. Eu atendo muito paciente que, por exemplo, foram traídas pelos seus namorados, esposos, entendeu? E isso gera traumas muito grandes. Sim. Traumas, assim, muitas pessoas chegam até mim, elas não conseguem nem se olhar no espelho. Por quê? Porque tem toda uma bagagem de sofrimento que chega até lá. Então, assim, tu dar o primeiro passo, tu avaliar essa autoestima, tu melhorar aquilo ali, tu começa a te reconectar com exatamente, uma reconexão com a tua essência, entendeu? Com os passados dos anos, né? De lado, né? Dependendo de ser mãe ou de trabalhar muito, né? Às vezes a gente tem alguns projetos, aí a gente foca, acaba esquecendo de nós, porque a gente sabe que a nossa vida é tão corrida, muitas vezes a gente se alimenta mal, a gente não se dá devida atenção, e como é importante, né, a gente parar, recalcular a rota, né, verdade. E começar de novo, fazer de outro jeito. Né? Exatamente. E aí, esse é o lado legal da autoestima, entendeu? Das pessoas fazerem e se realizarem. Agora, tem pessoas que fazem a cirurgia, tá? Que não é o caso da Priscila, que é uma pequena parcela, mas existe, tá? Que tem uma inconstância dentro dela. Por mais perfeita que fique, por mais que eu como médica, os familiares falam, mas a pessoa não consegue se sentir bem. Então a autoestima, e aí começou meu questionamento da autoestima, porque a autoestima é um processo, entendeu? Ela é um processo de autoconhecimento, autoconexão e de amor. Tu não consegue ter uma excelente autoestima se tu não te amar. E como é que tu vai te amar, como é que tu vai buscar esse amor próprio se tu não tem? Então é um caminho de aprendizado, tá? E nesse caminho desse estudo, de buscar a autoestima, a reconexão consigo mesmo, do amor próprio, ao longo da minha trajetória, eu também encontrei esse amor, né? Porque esse amor ele não está fora da gente, ele está dentro da gente, né? E é o amor que Deus tem para com todo ser humano. Com certeza. Entendeu? Então, assim, esse livro é um livro de autoestima, mas ele é um livro de reconexão, um livro de amor próprio e de amor incondicional. É impossível a gente ter uma excelente autoestima se você não tiver o amor próprio. O amor próprio, ele vem de uma parte externa, sim, da cirurgia plástica, da academia, da boa alimentação. Mas, se além de tudo isso, você não tiver a essência, que é o amor de Deus, né, e que a gente se desconecta, no momento que a gente nasce com a centelha divina, né, e a gente vai, ao longo da trajetória da vida, vai perdendo vai desconectando. Por quê? Porque quando tu é bebê, tudo é lindo e maravilhoso. Aí tu vai crescendo, as pessoas vão te podando. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o quê. E aí começa o não, né? As religiões também transformam muito essa identidade, modificam numa religiosidade que é muito diferente do que eu trato. Meu livro não é sobre isso, entendeu? Meu livro é sobre amor. E eu não posso deixar de falar de amor sem falar em Jesus Cristo, porque Ele é o referencial de amor, entendeu? Ele é a base de tudo, é Jesus que transforma. Então, assim, só não é no sentido religioso, é no sentido de amor. Então, assim, isso surgiu na minha vida, até porque eu, como médica, eu lido com o sofrimento humano, né? Apesar da cirurgia plástica eu trabalhar com a estética, com a transformação, eu lido com a parte de queimados, que é a parte de que tratar queimadura é sofrimento. E além de ser cirurgia plástica, de tratar cirurgia estética, tratar queimados, eu fiz 6 anos de medicina, me formei médica, fiz cirurgia geral e depois eu fiz cirurgia plástica. E eu trabalho também como em atendimento de pessoas gerais, né, que não envolve só a cirurgia plástica. Então essa gama de conhecimento, né, que fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. E ao longo da trajetória, a gente também passa por um processo pessoal de autossuperação. Com certeza.
Tá? Né? As tuas vivências. Exatamente, porque a vida é difícil para mim, para ti, cada um tem os seus problemas emocionais, que a gente já traz com uma bagagem, uma mochila que a gente traz de casa, aí tu vai conviver com as pessoas e aí começa a ter o problema todo. Exatamente. Problemas, né, que a gente tem de todos os dias. Pessoais, interrelacionamento, né? Muito. E aí, se tu não tem uma excelente autoestima, se tu não tem uma base sólida, tu sucumbe, entendeu? Com certeza, a confiança é muito importante. A confiança é o primeiro passo. Então, nesse contexto geral, que eu acho que quando a pessoa se olha na frente do espelho, ela está vendo mais do que um corpo físico, ela está vendo uma essência de uma pessoa que precisa e tem necessidade de ser aceita. Com certeza, sabe? aquela carga que a gente carrega da família, da onde a gente vem, né? Exatamente. Mais estrutural. E qual, assim, o que tu gostaria de passar para o público que lê o teu livro, para o leitor ali? Qual é a mensagem principal que tu quis passar com esse teu livro? Que a autoestima é o estado, que eu sempre falo, né? A autoestima é o estado de estar contente consigo mesmo. Como é que eu vou estar contente consigo mesmo se eu tenho N problemas? Né? Ou se eu não tenho a percepção que eu sou amada, tá? Porque às vezes, e a maioria das vezes, as pessoas, os nossos pais, eles amam a gente, só que eles amam dentro de uma concepção de um amor humano. Eu não estou falando nisso, eu estou falando de um amor que a gente precisa ter um amor incondicional. Em tempos de sociedade onde há um esfriamento do ser humano, eu chamo a atenção para isso, entendeu? Que além de tu ter uma excelente autoestima, tu precisa ter o amor próprio. O amar o próximo como a ti mesmo. Mas né? como é que eu vou amar o próximo a ti mesmo se eu não me amo? Ninguém dá o que não tem, entendeu? Então, assim, é dentro desse contexto que surgiu o livro. Então, a mensagem que eu carrego, a mensagem que eu tenho é que a gente precisa se amar incondicionalmente. E eu só posso me amar incondicionalmente se eu olhar para dentro do meu coração e ali eu encontrar Jesus. Entendeu? Eu não sei. E não depende de você ser cristão, não é sobre a religiosidade, mas é um amor puro, um amor divino, um amor incondicional, que ele só sabe. Então, assim, quem tem no seu coração sabe o quanto que é. Que por mais problemas que a gente enfrente, a tua autoestima vai ser excelente, porque ela não depende só do espelho, ela depende de um processo de autoconhecimento. No nosso íntimo a gente tem para quem correr. Exatamente, entendeu? Assim, então, então, eu quero trazer uma mensagem de amor, uma mensagem realmente, assim, ó, do fundo do meu coração, de amor, porque é amor por Jesus mesmo, aquele amor que transcende a minha alma e que eu preciso ter até para poder tratar o ser humano, entendeu? Lidar na hora da cirurgia, na hora de um tratamento de um queimado, porque trabalhar com medicina, gurias, assim, é muito bom, mas é muito penoso também no sentido que a gente trabalha com a mazela do ser humano, entendeu? São dores, são vivências de pessoas com câncer, também trato o pessoal que tem câncer, que tem tumores, as reconstruções de mama, de reconstrução pós-câncer, entendeu? Então, tudo isso mexe na autoestima, né? E mexe na fé, porque tu tá lá na hora da cirurgia, não é, Priscila? Em primeiro lugar, eu tenho que orar a Deus, eu tenho que entregar minha vida a Deus, depois entregar pro cirurgião que tá lá. Então, tu tem que ter tanta confiança em Deus, e confiança na fé que tua cirurgia vai sair bem, como em mim, né? Porque a gente buscar em Deus em primeiro lugar, entendeu? Eu acho que tudo se liga, né, Gurias? Em primeiro lugar, assim, eu tenho muita fé, né, em Deus, principalmente quando a gente passa por situações difíceis, né? Com certeza. Como eu passei o ano passado, que eu descobri um câncer de mama, eu acho que eu te falei, né? E aí a gente para e pensa que a nossa vida é tão breve, né? E que às vezes a gente acaba esquecendo, e esse mundo tão louco que hoje nos impõe, né? Parece numa corrida, né? Sempre fazendo tudo muito rápido. Acaba que a gente perca, né? O nosso... A identidade, é isso que eu ia falar também. Porque isso. assim, embora a gente tem uma parte da sociedade que impõe um padrão de beleza, que todo mundo tem que ser igual. Pelo amor de Deus, gente, tem que parar com isso. Exatamente. A beleza não é amada por Deus. Não existe comparação. Teu DNA é um, teu DNA é outro, o meu DNA é um. A gente vê Deus nos fez único. Né? Exatamente. Diz, né, a palavra que eu te conheço desde o ventre da tua mãe, né? Perfeito. Conheço cada fio dos teus cabelos. Tem a Duda com a sua beleza, né? Tem a Larissa, tem a Pri do seu jeito. Que a beleza venha, que a nossa autoestima venha de uma maneira leve, suave, agradável. E isso não é errado também, né? Mas tudo que é em excesso
faz mal, mas Deus nos diz que a gente que Ele nos ama e a gente merece sim. Com merece certeza. às vezes passar por traumas e ir lá e fazer uma cirurgia, se sentir se melhor. reconstruir, A gente trabalhou, a gente conquistou e a gente pode se dar isso sim. Com certeza. Para nossa autoestima, não só para nós. Quantas outras mulheres a gente incentiva a partir do momento, quando eu fiz as minhas cirurgias com a doutora Larissa, quantas amigas minhas se encorajaram de ir lá, com de ir lá consultar, fazer cirurgia, se sentir melhor, se sentir bonita. E hoje eu vejo... Se dá essa permissão, né, de poder se aceitar, de poder ficar leve, né? Entendeu? Fazer, melhorar aquilo que incomodava, isso não é errado. Errado é a gente pegar e se colocar num buraquinho e não sair dali. E querer ficar se comparando com outra pessoa, não, entendeu? A gente é única. Porque assim, uma das coisas que eu falo aqui no livro é que assim, realmente é sobre isso. O DNA é único e a gente não tem que se comparar. Eu não tenho, por exemplo, assim, a tua amiga que vai lá, porque às vezes acontece muito isso, sabe? Das pessoas dizem, eu quero ficar igual a Pri. Eu digo, olha, igual a Pri tu não vai ficar, a forma dela é única. Igual a Duda não vai ficar. Sim. Porque assim, a gente tem que respeitar esse limite do ser humano. E se amar. Exatamente e se amar isso. Gente, hoje, em tempos que a gente está vivendo, e a gente vê, né, os artistas que estão aí, que às vezes são referenciais, ou que já foram referenciais, mas que estão aí no Instagram, no YouTube, com as feições em série, parece bonecos. Sim, eu sou contra isso. Que todo mundo é igual. Tu olha de lado, todo mundo com aquelas bocas assim. Pessoal, isso aí não é, entendeu? Isso aí não é, a gente não pode massificar e nem padronizar a beleza. Cada pessoa tem seus traços, é única e é linda assim. Entendeu? Então, assim, é com muito prazer que eu faço a cirurgia plástica, faço os preenchimentos, faço os botox, mas cada um na sua essência. Eu não posso deixar a tua cara igual a dela, não posso. Sim. E a gente perder a naturalidade. Exatamente, a gente acaba entendeu? perdendo a identidade. Porque a gente se inspira lá no filtro do Instagram, exatamente. ou em alguém famoso. E aí, sabe, Priscila, que isso gera muita frustração e muita ansiedade, porque as pessoas às vezes chegam, eu quero ficar igual aqui, eu quero ficar igual aqui, eu quero ficar aqui. Não vai ficar. Vai ficar muito próximo, assim, a gente tem que alinhar a expectativa com a realidade, né? E cada realidade, cada ser humano, ele é único, né? Exatamente. Então, assim, autoestima é se autoaceitar, né? Então, assim, avaliar esse aspecto do ser humano, a gente precisa se autoaceitar, né? E ter aquele entendimento que não é porque eu me aceito que eu não posso mudar, né? Eu falo bastante sobre isso e é uma linha tênue, né? Que as pessoas acabam confundindo. Se tu te aceita, por que tu quer mudar, né? Não, eu me aceito porque é o passo que eu quero dar para minha mudança, para eu cuidar de mim. Exatamente, que daí entra no autocuidado. E o autocuidado é saúde, é longevidade. Eu tenho o meu canal no YouTube também, eu falo muito sobre isso. Eu falo assim para pessoas até voltadas para a terceira idade, tá? Então, assim, eu pego todas as faixas etárias, mas eu falo sobre isso, assim, sobre longevidade. Gente, a gente tem que cuidar hoje, para amanhã, pensar amanhã, quando eu tiver entendeu? Eu preciso fazer um exercício físico hoje, para eu poder saber que quando eu tiver 70, 80 anos, eu vou conseguir sentar, eu vou conseguir ir no banheiro, eu vou ter autonomia. Então, a gente precisa ter identidade, saber quem a gente é e ter autonomia. E para ter autonomia, eu tenho que ter autocuidado, que volta na autoestima. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso aí, eu fiquei apaixonada porque, assim, é um ciclo de várias coisas que tu consegue, dentro da ótica, que eu comecei, obviamente, pela minha carreira, pela cirurgia plástica, mas aí tu vai estendendo num processo de saúde. Então, ele tem um olhar multifatorial, né? Sim. Então, assim, eu tenho boa autoestima, eu tenho que ter autocuidado, eu tenho que ter qualidade de vida, eu tenho que ter saúde. Não adianta eu querer fazer uma cirurgia plástica, ficar linda e maravilhosa e tá um caco por dentro. Eu preciso de um organismo sadio, sim, feliz e lindo. Perfeito, não é? Perfeito. Então é isso que eu busco, que eu tento fazer na minha área, tento fazer, né, para passar para as pessoas, que a saúde é em primeiro lugar. Então a gente tem que ter essa... É que nem é na minha área, né? Como eu trabalho muito com maquiagem, não adianta às vezes a pessoa não se cuidar, não se alimentar bem e querer um resultado lá no dia, né, da sua produção, não beber água. Pois é, a pele, água é fundamental. É um hidratante que Deus nos deu, de graça. É verdade. Melhor que muito creme, verdade. Entendeu? E aí as pessoas não bebem água, né, não têm uma alimentação saudável, e aí não cuidam, aí chega lá e querem um resultado que viram... Isso é muito importante, porque para mim... Também na cirurgia. E chega muito assim, no verão queima um sol top, porque nós aqui, né, no Rio Grande, nós temos um período intenso de inverno, quando chega o verão, todo mundo quer correr para a praia. E aí se torra, fica queimado e pega aquele sol enorme. Então o que acontece? Ali é risco de câncer, detona a pele, e aí às vezes eu chego e digo assim, não fica exposto no sol, põe um chapéu. Não, depois eu te procuro para fazer um botox. Mas a pele não vai estar legal, porque a pele já está ruim, entendeu? Então, a autoestima volta tudo isso aí. Então, esse é autocuidado, né? A gente se permitir, se conhecer e
ter uma vida Porque começa, feliz, entendeu? Sim, começa muito, tem que começar de nós mesmas, né? Exatamente. A gente saber que a gente tem que ter uma alimentação saudável, né? Se cuidar, para que comece, beber água, usar protetor solar, né? Aí o que a gente quer? A gente é muito imediatista hoje. Exatamente. Quer tudo para ontem, né? Eu quero fazer minha cirurgia plástica E agora. acha que, assim, as pessoas têm uma visão errada de que, às vezes, eu vou comprar. Vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não é sobre comprar, não é sobre ter, é sobre se cuidar. Exatamente, entendeu? E é um processo de construção. E a autoestima é isso, gurias, entendeu? Assim, e eu, lá na minha clínica, é Clínica Amani, onde o maior desejo é você se amar. Porque realmente, eu acho que só vai valer a pena se você se amar. Não tem dinheiro que pague isso, não tem? Então, porque é uma coisa que é isso aí. E o título do livro, ele tem uma inspiração? Por que esse título? De onde veio? Tu que escolheu? Como é que foi a criação? Sim, o que acontece? O espelho para mim é um referencial, né? Então, assim, eu até gosto, nas minhas consultas, eu faço as pessoas se olharem no espelho. E as próprias pacientes dizem assim, nossa, quanto tempo eu não me olhava no espelho. E eu mostro, digo, olha aqui, ó, esse ladinho aqui é diferente desse. Você está vendo isso? Não, doutora, eu não quero ver, não quero ver. Não, mas a gente tem que se ver, entendeu? Então, tu precisa ter essa aceitação de saber, porque não existe algo milagroso. Existe, Deus faz milagre, mas a gente, nós como seres humanos, a gente faz. E às vezes até faço milagre, mas assim, faço mais próximo do que é. Só que tem coisas que eu preciso mostrar para a pessoa antes de operar e ela fica frente a frente do espelho. E esse frente a frente do espelho que me gerou, assim, vou fazer confiança além do espelho, né? Sim. E tem mais uma coisa, assim, se você observar a capa, vou pegar aqui um livro, deixa eu pegar aqui, ó. Se você observar aqui, ó, a capa do livro, tá? Tudo isso aqui foi muito pensado, tá? Isso aqui foi um pensamento porque ela é uma guerreira, tá? Como eu, como você, como as mulheres que eu atendo, que passam, nada é fácil. Mas quando se olha no espelho, ela é uma princesa. E é isso que a gente tem que reconhecer, que embora eu também sou forte, e para eu chegar até aqui, eu tive que passar um processo de transformação muito grande, que eu sou a guerreira que usa essa armadura, mas quando eu me olho no espelho, eu tenho eu sou uma princesa, eu sou a filha amada de Deus, eu sou a filha do rei, entendeu? Eu preciso, e é isso que eu vejo, entendeu? E é isso que eu quero que tu veja em ti, né? Eu quero que tu veja em ti. Então, é essa identificação, porque assim, a gente como, independente da profissão, tu como proprietária, como empresária, né? Com certeza. A gente é guerreira. Todo dia a gente levanta, né, sabendo que vai passar dificuldade, mas no final do dia, o que a gente faz? A gente se olha no espelho e diz assim, eu preciso estar bonita, não é? Eu venci, E então é sobre tudo isso, entendeu? Então cada nuance que tem aqui foi pensado com carinho, foi pensado com amor, é um projeto de muitos anos, um livro assim até, talvez a gente faça muita expectativa, tu possa ler e não gostar, né, vai de cada um, mas o que está aqui tem muita lágrima, tem muito suor, tem muito estudo, tem muita dedicação, sabe? E tem algum trecho que você, assim, o teu coração tá ali, algum trecho que tu diz assim, esse aqui é o meu trecho preferido. Tem passagens da Bíblia que marcaram a minha vida, tá? Como essa, você precisa, né, que é o meu próximo como a si mesmo, tá? E um que eu sempre escutei, que quando a gente chora e a gente ri, e quando eu chorei, e quando nos períodos de dificuldade, eu sempre abria e caía para mim, seja forte e corajosa. A gente fica até arrepiado, porque assim, sabe, a gente Deus, entendeu, ainda, né? Sabe, mas eu falei a frase, seja forte e corajosa. Eu falei a frase do amar o próximo como a ti mesmo, sem nem saber. Verdade, entendeu? E é sobre isso, sabe, gurias, é sobre essa identidade, é sobre a gente poder, quem não chorou, quem não teve derrotas, todo mundo tem, entendeu? E quantas vezes e mulheres ainda, a gente se olha no início do mês no espelho, a gente está linda, maravilhosa. Passou 2 semanas, a gente já está inchada. Inchada, os pés incham a anela. Então, e aí tu olha no espelho e tu chora mesmo. Eu podia... Muitos altos e baixos dos nossos hormônios. Né? Exatamente. E várias fases, né, gurias, da vida, né? A gente novinha de um jeito, aí a gente vai ficando adulta, vai mudando. Tem filho, tu muda, né? Então, é sobre isso. Eu acho assim que a mensagem que eu trago no meu coração é seja forte e corajosa. Ser filha amada
amada do Rei, você tem uma identidade, não se perca dessa identidade, tem uma excelente autoestima, tem amor, porque eu só posso passar amor para o outro, eu só posso te amar se eu me amar. Eu não existe eu te amar sem me amar. Eu não estou falando de amor de pai, de mãe, amor de relacionamento. Eu estou falando de amor, de eu me olhar na frente do espelho e dizer, meu Deus, eu sou maravilhosa, eu consegui, eu venci. Não, é aqui a realização pessoal, entendeu? É ser uma pessoa feliz não incomoda, pessoa feliz não quer briga com ninguém. Vamos fazer um mundo, vamos fazer um mundo melhor, vamos ser mulheres guerreiras, fortes, mas amáveis. Então, a mensagem é essa, sabe? E quando a gente está, muitas vezes, como a doutora, como eu ali, a gente está cuidando do outro, né? Deus está trabalhando em nós também. Com certeza. Porque às vezes a gente está ajudando o outro, a gente acha que está ajudando ali, claro, né? Graças a Deus por isso. Mas Deus está trabalhando de uma maneira... Com certeza. E essa caminhada do meu livro é uma coisa assim, foi o que eu falei hoje de manhã para alguém, eu disse assim, tu estar em contato com a Bíblia, tu estar dentro do amor de Cristo, à medida que tu vai lendo, que tu vai entendendo o sacrifício da cruz, a dor que ele sofreu, o amor que ele passou, vai te transformando. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa melhor do que quando eu iniciei a escrever meu livro, entendeu? Então, assim, sabe? Tudo se transforma, tudo modifica. E tu te liberta de várias coisas, muita entendeu? Coisa, então, assim, E é visível isso, né? Que o nosso amor por Cristo, que Cristo em nós, né? Não seja nas nossas palavras, mas seja nas nossas atitudes de todos os dias, né? Com as pessoas. E transforma e muda, só Jesus muda a nossa maneira de pensar, o nosso caráter. Verdade. Nosso caráter. Exatamente. Só que muda porque, Jesus. então, exatamente, né, Priscila? E é nesse contexto, porque assim, ó, quando tu cresce às vezes numa família disfuncional, que a tua mãe, de repente, ela fez o melhor para ti, mas ela também te massacrou em algum momento. Sim. Mesmo achando que ela estava fazendo o melhor, ela também, às vezes uma palavra errada num contexto, um pai que foi ausente, um irmão que teve ciúme e inveja de ti, porque a gente sabe que o ser humano é imperfeito e às vezes, e a família também, que é o núcleo e a base, nem sempre é perfeita, pelo contrário, é ali que nós temos, que a gente é criado com amor, mas com trauma. Às vezes uma brincadeira, porque a tua orelha é de abano, porque teu nariz é grande, que tu vai carregando, a gente às vezes sofre, quem não sofre, eu sei se vocês têm irmão, quem não sofre bullying pelos irmãos? Se eu soubesse que depois do jogo ia virar, eu não tinha me estressado. Pois é, e a gente vai carregando isso, a gente vai carregando isso, né? Depois adultos, né, que não tem confiança em si, exatamente. São inseguros. Por tudo isso, entendeu? Isso, a própria vem da família mesmo. Que sem querer, é uma forma torta de amar, principalmente assim, ó, se tu vê as brincadeiras, principalmente homem tem umas brincadeiras mais grosseiras, até com os filhos, né? E aí tudo isso vai influenciando. A autoestima ela é formada desde lá de baixo, entendeu? E vai indo. E o mais interessante é que quem tem baixa autoestima, às vezes não consegue identificar. Entendeu? E aí cai em relacionamento abusivo, se envolve com pessoa narcisista, entendeu? E aí isso acontece a muito. Visivelmente que ela é muito bem resolvida. Exatamente. E aí, relacionamentos exatamente. Assim, com excessos, exatamente, né? Bebida, então, de vícios, entendeu? E nessa trajetória eu também posso dizer que eu tive relacionamentos abusivos. Quando eu me dei conta, eu disse, meu Deus, o que é isso? Mas como? Como está acontecendo isso comigo? Como é que vai acontecer comigo? Tá, mas acontece. Então acontece. E aí para tu poder te desvincular disso, entendeu? Também é um só tu entender que tu és filha amada de Deus. Exatamente. Que tu és merecedora. E que tu tem força para sair dali. Exatamente. Porque quando tu reconhece que tu tem um pai que te ama, tu não precisa passar por aquilo ali, entendeu? Exatamente. E é tudo isso, né? Então E como foi o processo de escrita do livro para ti? Foi doloroso? Tu disse que teve muitas lágrimas, né? Como é que foi? Onde tu decidiu começar a escrever esse livro? Já faz um tempo, como eu te falei, entendeu? Eu sempre tive no meu coração que eu carrego uma mensagem dentro de mim, entendeu? Essa mensagem foi quando eu descobri, né, que eu digo, não, vou escrever sobre autoestima. É sobre isso que eu quero escrever, essa é a mensagem que Deus tem é meu propósito, através da minha boca, eu preciso falar sobre autoestima, entendeu? E aí eu chorei, porque no momento assim que tu começa a achar que tu tem uma excelente autoestima, tu vê que tu não tem. E aí tu tem que olhar para tuas feridas, para as tuas dores emocionais, para os teus relacionamentos abusivos e dizer, não, eu não quero mais. Né? E a gente sabe, e nessa trajetória, tem pessoas que tu convive, né? Tu convive e elas vêm contigo até certo ponto da tua vida.
quando elas não evoluem junto, Deus tira. Ele diz, não, agora aqui, vai ficar para trás, ficou para trás. Mas não tem, romper com isso aqui é difícil. É doloroso, porque tu precisa mexer nas tuas feridas emocionais e entender que aquela pessoa que te acompanhou até aqui, daqui para frente ela não faz mais parte do roteiro. E eu entendi isso. Eu entendi que para dar o próximo... Só que na hora a gente não entende, né? É difícil, não, é muito difícil. E eu estou te falando, é difícil como mulher, é difícil como médica, a gente que é profissional, que é mãe, que é profissional, que tem que lidar com a emoção do seu filho, tem que mudar, eu que lido com a emoção do paciente. Então, tudo isso, a gente tem que ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, entendeu? Para não se corromper, para não se deixar levar, entendeu? Porque tudo isso... Porque, gurias, assim, com todo o amor, com toda a franqueza que eu estou falando aqui, nós, mulheres, sofremos bullying, nós sofremos assédio, nós sofremos a dominação, né? Tem sempre pessoas querendo dominar a gente. Só que, assim, a gente tem que estar ciente para não se deixar levar. A gente entende que num relacionamento existe a dois, né? E tem que ser dois saudáveis, não adianta chegar dois feridos, porque um ferido vai ferir o outro. Então, e aí, tu me perguntou como é que foi escrever o livro, eu comecei a falar tudo isso. Mas assim, mas a escrita envolve tudo isso, envolve tu estudar as feridas e à medida que tu vai escrevendo o livro, tu vai te libertando de coisas, entendeu? Com certeza, fosse exatamente isso. Ali e despejando esses teus sentimentos para que outras mulheres se reconheçam. Exatamente, entendeu? Tu entende? Eu vejo em ti a capa do teu livro, a guerreira, né? Exatamente, tudo isso. E aí, tu tratando com as mulheres, como eu falei para vocês, eu vejo assim muitas mulheres que vão consultar comigo, que elas estão saindo devastadas, porque os maridos traíam, ou elas traíram e depois voltaram, e uma confusão emocional, entendeu? Dores que carregam no corpo, um trauma, uma cicatriz, ali está uma história emocional, ali tem uma dor, entendeu? Então, tudo isso, lidar com a cirurgia é uma renovação. Escrever o livro foi mexer em tudo isso, de eu poder observar que no contexto de todas essas coisas, não só minhas, mas do paciente, da tua dor. E aí digo, não, mas para isso, aqui tem um caminho. Daí eu tentei juntar tudo nisso aqui e aí saiu o livro. E aí saiu entendeu? Essa maravilha. E tu teve algum bloqueio durante a tua escrita, assim, sentiu, eu preciso de um tempo até eu sim, com certeza. Quanto tempo tu demorou para escrever esse livro, né? Porque... Olha, foi um tempo, né? Então, assim, a gente começa, aí a gente tem as coisas dão tudo errado para não acontecer, e aí tem vários atrapalhos, aí tu para, aí tu tem sono, tu tem cansaço. Exatamente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito obstinada. Como é que eu vou te falar? Eu sempre quis ser cirurgia plástica. Meu pai era médico, e eu nasci numa cidade do interior, onde meu pai era médico, e naquela época a medicina, ele era cirurgião e ele atendia todo mundo. Então eu ia com ele na casa das pessoas, atender os chamados que me falavam. Eu ia para o hospital, com 12 anos eu entrei no bloco cirúrgico, entendeu? Eu vi uma cesárea, aí logo que eu me formei eu já comecei a entrar em campo com ele. Então todo esse ambiente todo foi muito natural para mim, entendeu? E desde aí eu sempre quis... como é que eu vou te falar? Essas vivências foram dentro de mim. E eu dizia, um dia eu vou escrever um livro, entendeu? E aí foi de escrever, vem sempre, entendeu? Então, só que realmente, as pessoas dizem, nossa, como é que tu conseguiu? Não é de agora, esse é um projeto que eu não posso te dizer, isso está dentro de mim há muito tempo, entendeu? Sim, e aí o processo de escrita, por exemplo, assim, tu escrevia um pouquinho durante a noite, quando chegava, exatamente, finais de semana, assim. Exatamente. Aí a gente precisa assumir um tempo, né? Sim. Assumir um tempo, né? Ficar um tempo mais reclusa, e foi o que eu fiz, assim, até conseguir concluir tudo. Aos pouquinhos, então, e como foi conciliar a cirurgia com o processo de escrita? Eu não sei, assim, porque assim, eu amo fazer as duas coisas, que a gente ama, que a gente nasce, é dom, Deus, graças a Deus me deu vários talentos, entendeu? E eu desenvolvo eles, e assim, não é tão difícil para mim, por isso tá? Foi então, assim, exatamente, surgiu, entendeu? Assim. Porque tem gente que tem muito bloqueio, né? Que acaba parando, diz, não, vou parar. E aí eu comecei a falar toda essa história do meu pai, não sei o quê, porque eu queria dizer o seguinte, eu sempre fui muito obcecada, sou muito focada, entendeu? Eu queria ser cirurgia plástica, eu me formei em cirurgia plástica, custe o que custar, eu fui cirurgia plástica. Eu fiquei sem dormir, eu passei Natal fora de casa, eu viajei, mudei de cidade, eu me mudei várias vezes, eu fiquei sem ganhar dinheiro, eu comia o que dava, como dava, do jeito que dava, mas não importa, meu objetivo eu cumpri. E aí tu me diz assim, como é que foi escrever o livro? É a mesma coisa, se eu tiver que ficar acordada, se eu tiver que adiar as coisas, é aquilo ali, entendeu? É foco e disciplina, não tem o que fazer. Na vida,
E aí tu entende que as pessoas que conseguem atingir certo grau de maturidade ou certo grau de sucesso, né? Que eu me considero uma pessoa de sucesso. E sucesso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com realização. Exatamente, entendeu? Não pode ser medida... Até porque eu sou uma pessoa muito desligada, entendeu? Eu digo assim, que Deus é o nosso melhor coach, né? Exatamente. Para mim não existe como provérbios. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Provérbios é um treinamento de como tem que ser. Exatamente. A gente muitas vezes, hoje mesmo, nos dias de hoje, as pessoas são imediatistas. Elas não querem ouvir, parar para ouvir. Elas não têm disciplina. Elas não têm persistência, foco. E assim, eu li sobre isso também, que o que divide uma pessoa de sucesso não é o dinheiro. É a sua persistência. Eu focar naquilo ali. E outra coisa, obviamente que existe sofrimento. Ninguém, mas assim, é um sofrimento que ela se transforma numa superação. Eu sou uma pessoa que eu me desafio constantemente, entendeu? Porque se as coisas são muito fáceis, não tem graça. Não valorizamos. A gente não valoriza aquilo que vem fácil. A gente precisa ser moldado. Exatamente. Quando a gente passa por algumas coisas, como a doutora falou, que né, quantas vezes eu também já tive a minha fase, né, e hoje eu conto para as pessoas que eu fui uma vez no curso, eu não tinha dinheiro, o curso era super caro, mas era uma pessoa que eu queria muito da minha área, e eu fui sem dinheiro mesmo. Eu comprei lá uma caixinha de bis. Mas assim, é exatamente isso. Isso é legal, isso tem uma emoção, tem uma memória, entendeu? Então, para que eu venha valorizar o que eu conquistei hoje, que a doutora conquistou hoje. Entendeu? É um jeito, né? A gente somos como diamantes, né? E a gente precisa ser lapidados. Porque se a gente não for lapidado, a gente não vai saber valorizar, a gente não vai ser um bom ser humano. Exatamente. Com o outro. E aí que tá, entendeu? São renúncias, são sofrimentos, são abrir mão de coisas, mas assim, isso é muito mais recompensador. Então, é isso. E autoestima é isso, gente, é tu olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu tô linda. Mesmo que tu com uma ruguinha aqui, mesmo que tá amassado aqui, mas assim, sabe? É isso aí, entendeu? Sim, todas as falhas que a gente tem, a gente conseguir se reconhecer ali e dizer, nossa, tô bem, sabe? E conseguir passar isso para outras pessoas que nem tu tá fazendo agora, né? Isso é muito importante. É isso aí. E tem alguma estrofe ali que tu gostaria de falar aqui para o pessoal ficar curioso, para saber, para querer ler esse livro? Então, eu já falei, procure lá, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, que isso enche a sua vida de expectativa, de vontade de trabalhar, de ser feliz, de deixar todos os traumas para trás, de tratá-los, entendeu, de certa forma, e se realmente procurar a sua identidade, né? E qual pergunta, assim, nunca te fizeram sobre o livro, sobre a criação, como é que tem sido para ti, assim, lidar com o público também, porque é algo diferente, né, da cirurgia. É algo que, claro, tu já trabalha ali com o Instagram, tu já aparece, tu já mostra, mas o pessoal, a respeito do livro, a curiosidade do público, lidar com as pessoas, o reconhecimento... Então, eu não sei, é uma coisa nova, entendeu, mas eu tô aberta e... É isso aí, assim, eu não sei... exatamente, entendeu? E que, assim, ó, que realmente a mensagem é essa, entendeu? Que as pessoas leiam, mas assim, com o coração aberto, desprovido de preconceito, tá? Porque eu acho assim, ó, o preconceito atrapalha muito. O preconceito que eu falo é de amor incondicional, de achar, que as pessoas às vezes mexem, que o cristão é chato, entendeu? Mas não, a gente não pode olhar para esse lado. É ver com amor, a mensagem do livro é que ter a excelente autoestima que tu encontre o amor verdadeiro. E eu não posso falar o amor verdadeiro que é esse, entendeu? Mas assim, que leia com o livro com o coração aberto e que realmente faça sentido para você, entendeu? Acho que é isso aí. Maravilhoso. Então, assim, acho que é isso. Eu acho que convidar o pessoal para vir aqui, né? No coquetel de lançamento, como é que vai funcionar isso? Vocês vão estar aqui, vai ser aberto ao público? Vai ser não, nós temos assim, foi colocado nas redes sociais para comunicar o pessoal, depois vai sair o site vai ter um e-book digital, o livro físico está aqui na toda a rede da Vanguarda, tá? E o coquetel é fechado, tem uma lista, tá? Mas assim, fica o desejo para todo mundo que participem, as redes sociais estão aí. O lançamento é aqui na Vanguarda, que eu tenho prazer de estar aqui, porque é uma livraria que eu sou assídua, né? Eu venho muito aqui na Vanguarda, gosto muito de ler. Toda vez que eu venho uma voltinha no shopping, eu compro um livro, então a minha casa é cheia de livros, porque tu não pode ser uma boa escritora se não tiver paixão por ler, né? Quando lançou a época do Instagram, que a gente tinha só tudo digital, eu digo, não, para aí, eu quero ler, eu gosto de ler, eu leio físico. Então eu vim aqui comprar, então assim, até as gurias me conhecem aqui. Com livro
digital. Eu também não gosto. Então eu gosto do livro físico. A minha casa é cheia de livros, tem livro que até que eu não consegui abrir, que às vezes antes de dormir eu dou uma olhadinha assim. Então assim, é com muito prazer, com muita honra que eu fico muito feliz de estar aqui na Vanguarda, entendeu? Que é um ambiente, um espaço que eu gosto, é acolhedor, entendeu? Convido todos vocês, tá? Se eu pudesse convidar todo mundo do YouTube, todos os meus seguidores amados para vir até aqui. Mas que os que não puderem vai me acompanhar pelas redes sociais. Então é isso, fica o desejo, fica o convite, né, para aqueles que poderão vir. E quem quiser comprar o livro, que procure a Vanguarda. Tá bom? Acho que é isso aí. Agradeço também muito vocês. Tá? Muito obrigada, foi um prazer te conhecer também. Foi incrível estar com vocês. Eu já estava acompanhando pelas redes sociais, né? Então é maravilhoso conhecer vocês pessoalmente. É um prazer ter participado aqui com vocês. Eu também fico feliz de estar aqui. Muito obrigada, Vanguarda.